Café com C-Level, José Luiz Ramos, Zé Conexão, mais um podcast. Estamos na segunda temporada, 17 episódios já fizemos, esse é o 17º. E hoje eu estou aqui com a Edilene Nasser, psicóloga do Instituto IGM, Instituto de Gestão Mental. Fantástico, com Isso, o método VOLT. isso. Edilene é uma pessoa que eu conheci recente, casada com um amigo meu, Gledson Fonseca, e queria te agradecer. Primeiro, por você ser esposa do meu amigo. Segundo, por poder participar, dar esse privilégio para eu apresentar não só você, mas o trabalho que você tem feito, né, com o Volt. Queria te agradecer, viu, Edilene? Muito obrigado. Eu que agradeço estar aqui, né? A grande oportunidade de estar conhecendo você mais de perto, né? Aquilo que você traz, vida e gera vida para tanta gente, né? Através dessa comunicação, desse meio, desse canal. Então, é uma pessoa admirável para mim também, sendo amigo e trazendo para cá, a gente pode também estar contribuindo com o conhecimento da parte da psicologia, da gestão mental, da gestão da vida, que é o que nós tanto precisamos, carecemos todos os dias. Que se a gente vai levando, deixando a vida nos levar, é a hora que a gente se perde no meio do caminho, ficando perdido, sem pedir ajuda, sem pedir ver uma nova direção, a gente acaba se perdendo e ficando lá perdido, né? E assim, falando sobre esse palavra perdido, né? Uma pessoa chega a uma certa idade, sai das casas dos pais, ou mesmo morando na casa dos pais, vai buscar o trabalho. E o trabalho hoje é grande parte do tempo do ser humano, do adulto produtivo, ele está envolvido no trabalho, né? E eu lembro quando eu comecei, Edilene, trabalhar numa indústria, depois fui para a área de tecnologia, 2002 até hoje, que vai fazer 24 anos, estou aqui até hoje. Só que assim, eu já me senti perdido em alguns momentos por fazer por obrigação, por necessidade. E eu vejo, Edilene, que grande parte das pessoas, é um parecer meu, é uma análise minha, grande parte das pessoas trabalha por necessidade. E tá tudo bem. Eu queria que você me explicasse como que você tem ajudado as pessoas, ó, né, no âmbito corporativo, dentro do seu método, a voltar para esse lugar que talvez ela nem mais a saiba. Porque a vida que eu tenho hoje, com 42 anos, faço 43 em agosto, é a vida que eu programei. Eu programei essa vida. Em algum momento eu fiz por obrigação, mas em algum momento eu falei, não, eu determinei como seria. Uhum. E tenho desfrutado dessa vida, né? De ter autonomia da minha agenda, de fazer de fato o que eu acredito, de fechar um projeto que eu acredito, mas conte um pouco para nós como tem sido as experiências que você tem passado com seus pacientes, clientes, referente à pessoa que está perdida, né? Mesmo tendo um alto cargo, por exemplo, Uhum. chegado numa função, como que é essa? Em que momento ela desperta e fala assim, não, tem alguma coisa errada mesmo eu tendo tudo? Conte um pouco para nós. Muito importante isso. É interessante o que você falou de estar perdido, chamar a atenção para essa palavra de estar perdido. E muitos chegam para mim falando: estou perdido, estou perdida, eu não sei o que eu quero da vida, né? O que está acontecendo comigo? Então, é a hora que, em terapia, em métodos, em caminhos, jornadas de autoconhecimento, você começa a entender onde você quer chegar, onde você quer mesmo, porque onde você quer chegar, porque o que acontece é o que a vida vai levando a gente. "Ah, eu preciso disso, Edilene faz isso, Edilene faz aquilo, o Zé vai", então a gente começa a viver o que o outro quer que nós vivamos, né. Então é a hora da gente olhar pra gente, pra gente não se perder. Então se eu não souber onde eu quero chegar, qualquer vento é favorável. Sim, Então eu fico perdida mesmo. Então eu preciso saber onde eu estou, onde eu quero chegar, pra gente saber os passos a seguir para chegar lá. tá, Então, só da gente ter consciência que eu tô perdido já é uma grande tá. coisa, que se eu me perdi é porque eu tenho ou como me encontrar ou que eu já estive em algum lugar, certo.
Então tem técnicas que a gente consegue colocar ver onde eu fiquei preso no meu passado, na minha família, na minha história, onde eu me prendi inconscientemente, fiquei naquele lugar Tá, e fiquei lá, e continuei a vida aqui física, né, tá. só modo corpo e movimento, mas a minha vida emocional, a minha alma, a minha vontade, meu motivo de viver ficou lá. Então é hora da gente ter o autoconhecimento, voltar para lá onde a gente ficou preso, conhecer aquilo, soltar-se, libertar-se daquilo para a gente conseguir chegar lá, que senão aqui as nossas escolhas acabam sendo no automático. Ô, Edilene, então assim, vou fazer uma interpretação aqui do que eu entendi. Toda pessoa que está perdida, ela está perdida naquele ponto, porque de fato ela não entendeu algo lá atrás que travou ela. É, Ela não, tá não presa lá. lá, no, Parece que ela tá perdida aqui, aqui, exato. mas ela tá presa lá. Então não é aqui. No passado, em alguma dor, Hum, alguma ferida, algum problema mal resolvido, uma questão mal resolvida, ficou lá, inconscientemente, às vezes consciente até, tá, e ela continua seguindo a vida, mas sem força, sem energia, sem direção. Às vezes até se auto-sabotando, porque lá não é permitido que você prospere. nossa, fantástico. Demais, né? Porque assim, Forte. nossa, é forte, porque pensa você que está assistindo. Muitas vezes você chegou, vou falar de performance, que você usou bastante Bom, nesse texto que eu li do seu artigo. É um artigo, é um né? artigo. Foi bem interessante, o Gledson mandou. E falou sobre muita performance. Então, assim, uma pessoa perdida, ela pode estar performando. Sim, Eu vi no texto. isso. Então, muitas vezes você que está aí batendo metas, atingindo objetivo, comprando, vendendo, pode ocorrer de ele estar perdido. Sim. Fazendo tudo isso, tendo resultado, tudo. Impressionante, né. Isso, E isso é a fato. pessoa é fato, porque a pessoa tá sentindo, pensando que tá tudo bem, que eu tô no topo da minha performance. Tá, Todos admirando, sendo sim, uma pessoa admirável e realmente tudo bem, né. Só que vem um vazio interno de que: "O que que eu tô fazendo aqui?". tá, E daí pensa até em finalizar a vida, porque não tá vivendo. tá. Na verdade, ela não quer finalizar a vida, ela quer viver. Então, se ela quer viver, o que está me impedindo de Meu viver? Deus. É porque eu morri lá atrás, fiquei presa lá atrás. Eu preciso resgatar o meu eu do passado para eu saber viver com o meu eu atual. É forte isso, né? Mas e é uma virada de chave que a gente consegue realmente, às vezes, assim, uma decisão, olhar para aquilo que tá: "Nossa, é isso mesmo, é isso que está acontecendo". Daí você tomar uma decisão e ter uma nova postura, novos passos para esse eu novo aparecer e se permitir viver em Viver. alta performance, Mas no mas seu, uma vida real, não uma vida de aparência, uma vida para agradar as pessoas, mas se agradar. uma pessoa que tem uma vida real, Uhum, não necessariamente tem a vida do ego, porque eu percebo muitas pessoas de performance dentro do mundo corporativo, uhum. performando, mas alimentando o ego. No contexto assim, no status daquele cargo e a pessoa sendo de fato uma pessoa em destaque. Só que eu percebo uma pessoa vaidosa no ego. Uma pessoa que vive o seu eu real, necessariamente precisa alimentar o ego primeiro? Porque eu percebo, até na minha vida, na minha construção Aham, desses quarenta e aham. dois anos, em alguns momentos eu querendo me apropriar do ego ao ponto de falar: "Não, eu quero ter uma imagem bonita para o outro", né. Sim. Como que é esse desafio para uma pessoa que vive algo real e como que é o paralelo com o ego? Porque o ego não é um negócio que não, eu não sei nem explicar tecnicamente, mas ele tem que estar com nós, né, isso nos fortalece. Mas ao ponto disso não ser o minha vida por inteiro, né. Explica para nós, ô Edilene. Muitas vezes nós temos o ego muitas vezes nós temos o ego frágil, Hum, e daí nós precisamos, fortalecer externa de fora para entendi. dentro, quando o caminho é de dentro para fora, né.
Diz até a palavra, né, o coração alegre formoseia o O rosto. rosto, certo? Então é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então quem tem o ego frágil sem desenvolver, sem se conhecer, sem se amar e se respeitar, você acaba buscando a admiração, a apreciação de fora para dentro. Nossa, a pessoa me admira, ele me curtiu, Entendi, ele me apreciou, nossa, me elogiou. Então, a gente hoje a sociedade ela vive muito do que o outro está pensando sobre você. entendi, Por isso que quando às vezes eu coloco uma publicação lá e ninguém curtiu, você fala: "Nossa, o que que aconteceu? entendi. Não estou arrasando, né?". Tá. Então precisa medir o seu valor pessoal pelo número de curtidas que Nossa, você tem, é muito grave. A que ponto chegamos? interessante. Então, o valor vem de dentro para fora. Quando nós chegamos nesse ponto de olhar para a gente, eu não estou tão preocupado com o que o outro está pensando sobre mim, aquilo que o outro pensa ou fala sobre mim não me define, não me determina. Então, a gente começa a se amar. Isso é o ego fortalecido. Ele Isso, se ama, isso. Se ama e se ama do jeito que é, se tá, se aceita aceita, e sabe pontos a melhorar, ok. certo? Autoconsciência. Sim, É não é inteligência negligente, ele emocional. tem Não, eu tá, quero melhorar isso aqui, eu posso tá, ser melhor, mas não vou me melhorar, vou me produzir mais para o outro me apreciar mais. Vou melhorar porque eu me amo tanto que eu mereço ser o melhor de mim, certo? Não o melhor que o outro, mas o entendi. melhor de Não mim. comparando com o outro, É, comparando a consigo mesmo. tendência sobre performance falando, a tendência é ser melhor que o outro, é a Competitividade. competitividade. Então, o que me move a ser melhor? É por amor a mim ou por amor ou a impressão para gerar uma boa impressão para o outro? Que fantástico, que tema maravilhoso. Dá muita Nossa, aqui dá dá até muita até conversa, dá muito café O aqui. Glenn falou assim: "Zé, pode se preparar que se deixar uns 6 horas é pouco". E eu imagino mesmo, porque falou sobre o humano, o ser humano, o autoconhecimento, como o ser humano tá carente, né. É, cada Principalmente, vez eu mais. eu eu queria concatenar esse contexto que nós vamos falar bastante aqui sobre o seu método, sobre sua trajetória. O que que a vida eu sei que você é psicóloga, sua profissão, mas como que a psicologia hoje, ela entende a parte espiritual com a parte científica, com a parte teórica? Eles já têm essa eles aceitam essa explicação que de fato eu preciso estar bem também espiritualmente ou não, é só no contexto humano? Como que é feito isso na psicologia, Uhum. esse entendimento? Nós na psicologia devemos ver o ser como um todo. Tá, Então eu não sou só psique, né, nem só corpo. Então, normalmente os profissionais eles vão olhando: "Ah, então eu sou pneumologista, eu vou olhar o pulmão, eu sou psicologia, eu vou só ver a parte emocional". Não, nós olhamos o ser como um todo. tá, Muito do nosso físico mostra o que está acontecendo aqui dentro, tá. certo? Então, a psicologia ela vê corpo, alma, espírito. Então o espiritual não é uma igreja, o Isso, espiritual é algo além, que transcende. que transcende. A inteligência espiritual, por exemplo, é a inteligência que leva a gente entender o propósito do viver. Muito bom. Então a inteligência espiritual é bem treinável, a gente fica só: "Ah, inteligência emocional, emocional". Uma boa pessoa com inteligência emocional, ela vai querer desenvolver o seu eu espiritual. Então hoje é tratado, por exemplo, numa sessão, essa abordagem de olhar o ser como um todo, corpo, alma e Isso, espírito, isso. e Sua conexão sua com o conexão sagrado. é isso. Certo? Ah, Não é sobre igreja, não, não é é religião, sobre mas isso é tratado. é, Que bacana. isso. E tudo bem a pessoa não crer, não acreditar em Tudo bem. Deus, Sim, mas ela é interessante isso, quando a pessoa, fala: "Ah, eu sou ateu", e tudo bem, a gente vai respeita isso e vamos conduzir diante dessa linha que a pessoa traz, né, mas a gente vê como, a pessoa tem esse vazio.
É um vazio, É né. um vazio. E pode ser da questão espiritual Tá. dela, né, essa conexão. Então eu não creio em Deus, por causa do corte, o romper com Deus, ela rompe também com o espiritual dela. E nós somos seres espirituais, que acreditando em Deus ou Ou não. não. Se É, torna uma pessoa vazia? é. Porque Vazia. porque Daquela corta com Deus, cortou com o espiritual dela também. Isso é real na psicologia. É real. Não tem como anular isso, porque, por exemplo, É muito observado, observado. certo? Não tem uma ciência falando assim: "Ó, rompeu com Deus, rompeu", não é. Responde essas Isso é perguntas que eu vou te observado, observado, tá. observado aí com 30 anos de Tá, profissão e observado, outros tá psicólogos bom. também, a gente percebe como essa quebra com o espiritual esvazia a pessoa. E Esse vazio interno que tanta gente sente, pode ser esse vazio ou algo que você está preso lá, então fica tá, vazio aqui, lá no passado, e está vazio aqui, ou algum rompimento, algo mal resolvido. E se eu rompo, somos corpo, mente e espírito, certo? Somos corpo, mente e espírito. Se eu romper com o meu corpo, eu vou levou. lascar com o meu corpo. Se eu romper com a minha mente, eu vou adoecer a minha mente. Se eu romper com o meu espírito, Vou perder minha paz. vou perder minha paz, isso. Então não tem, é uma lógica, Que então fantástico, temos que olhar para corpo, mente e espírito, inegável. Isso é autoconhecimento. Eu saber muito que eu bom. tenho essas 3 áreas, não é questão de acreditar ou não, é questão de entender: Tomar "Poxa, eu sou esses consciência, 3, então eu vou vou desenvolver esses desenvolver os 3". 3. Porque se eu for um fisiculturista e ficar só desenvolvendo o meu corpo, eu vou ficar com o meu corpo bem maçudo, né, bem forte, Sim, mas o meu emocional e o meu espiritual enfraquecido. enfraquecido, então eu não sou uma pessoa Fantástico, inteira. fantástico, fantástico, fantástico. Equilíbrio Edilene, sempre. muito bom. Isso aqui é uma área que eu gosto como pessoa. Entendi depois que despertou a parte espiritual em mim, talvez não antes. Aham. Antes eu já gostava de pessoas, mas eu tratava no âmbito mente, corpo, comportamento ali. Mas quando eu entendi a parte espiritual, de fato é isso. De fato é isso. Edilene, conta para quem não te conhece, quem é Edilene? Hoje você tem 3 décadas na psicologia, né? Sim. Sendo aí uma boa, excelente profissional, mas como foi esse início? Como despertou o seu começo, né? Porque, por exemplo, eu queria fazer agronomia. Meu Aham. pai cuidava de café, tinha um hobby que era um sítio. Aí, naquela fase, eu acabei fazendo um curso de informática e decidi para o caminho da tecnologia, fazer sistema de informação. Então, eu percebi o meu caminhar, as oportunidades foram nascer. Mas como nasceu essa essa consciência de falar: "Não, eu quero psicologia"? Contar um pouco da sua história para nós conhecer. A minha história começou como psicóloga lá na quinta série, Quinta série. então eu já era aquela amiga que aconselhava, que ouvia muito Tá, os coleguinhas, as amigas, né. Também sofri muito bullying na infância, tá. trouxe essa dor aí, por causa do bullying, eu me enfiei dentro de um banheiro, na hora do recreio eu não ia para o recreio, eu ia para o banheiro com meu lanchinho todos os dias, e até que um dia uma assistente ali de pátio ali, esqueci o nome, ela Inspetor, né? inspetor de Na época, né, aluno, inspetor de isso, aluno. inspetor de aluno. Ela começou a me observar, eu nem sei o nome dessa pessoa, ela começou a me observar. Para mim foi muito tempo, eu como criança ali, eu tinha uns 9 anos, foi muito tempo que eu fiquei nesse banheiro, indo nesse banheiro, não participava, porque era sempre o bullying era sempre no recreio, então eu ia lá para me proteger. Ia lá, comia meu lanchinho, batia o sinal, ia para a sala. Essa inspetora me observou, foi lá, bateu na minha portinha ali do perguntando se estava tudo bem, e daí eu abri a porta. É isso que eu falo até muito em palestras, né. Eu abri a porta. Esse abrir a porta vem de dentro para fora também. Eu poderia ter ficado: "Tá tudo bem", falar para a moça, né, "Tá tudo bem aqui dentro, Tá. né, só tô aqui no banheiro". Mas não, eu abri a porta e decidi falar para ela que tinha acontecido, o que estava acontecendo. Ela me entendeu, não sei o que ela fez, só sei que eu não sofri mais o bullying. Só sei que eu consegui, depois disso, sair do banheiro
e e participar da minha vida lá na escola como uma outra qualquer Isso na quinta série. criança. Isso foi com 9 anos, antes da quinta Meu série. Deus. Daí eu consegui ir me abrindo e na quinta série que eu estava falando, que eu comecei a me ver como uma amiga, que eu conseguia falar com as pessoas, com os amigos, com amigas, conseguia participar. Mas por quê? Eu tive alguém que me ajudou lá a sair do banheiro. Tá bom. E hoje para mim tem o significado de estar nesse lugar. Não estou mais no banheiro, mas eu quero ajudar muita gente a sair Meu desse Deus. banheiro Ali você descobriu o seu emocional. propósito. É. Então aquilo lá eu sofri lá, talvez mais de um ano, mas, trouxe a Edilene que quer ajudar, que quer Olha, tirar pessoas, né, que vivem inconscientes, que vivem sem força, cegas e fechadas dentro da caixinha, né, dentro dos banheiros internos aí, que a gente consegue com ajuda. Tem a maioria das pessoas, dos problemas emocionais que não aparecem, eles precisam de ajuda profissional. E quando a gente se rende a essa ajuda, a gente consegue abreviar o tempo do nosso sofrimento. entendi. Quanto tempo? "Ah, não, vão achar que eu sou louca, vão achar que eu tô doida, que eu preciso de ajuda, que" não, psicologia, terapia não é para quem tem problema, é para quem quer resolver o problema. Muito bom. Então, vamos resolver esse problema, né, e vamos ir junto, conduzindo, levando, mostrando o caminho, ampliando a consciência. Tá enxergando agora? Tá bom, então vamos lá. Qual que é o caminho de solução? E é por aí que trilhamos num tratamento. Então a psicologia, a psicóloga nasceu lá dentro do banheiro, né, sofrendo uma própria dor, Aham. e depois a gente foi caminhando para fora e ajudando as pessoas. Aí foi ajudando, não parou mais de ajudar. É. Até você entender que agora eu preciso estudar Isso, para eu daí poder minha vamos profissão. estudar para não ser só amiguinha de Sim, conselho, né. Amigos são muito bons, nós temos sim, amigos, sim. mas eles às vezes, eles não têm uma às vezes, a maioria das vezes não tem Maioria, uma visão tão concordo. ampla do inconsciente que, tecnicamente, a gente precisa ter a técnica para a gente conseguir ajudar de uma forma mesmo eficaz, porque senão é De achômetro. forma profissional. É. E o legal, assim, que quando você pega uma pessoa, que seja amigo, um parente, para te aconselhar, eu percebo a dificuldade do julgamento, Uhum. diferente de um profissional da área da saúde. Aham. A pessoa já entra já pré-julgando você. Eu já senti isso, já vi vários casos. Com o profissional? Não, um amigo ou Hã. um familiar, você abrindo o coração para um Ah, sim. sentimento que eu estou Que tendo. não seja profissional, vem Eu o que não é, julgamento. exatamente. É. Primeiro filtro que passa com o familiar ou Ex amigo é o É julgamento, julgamento. porque ele vai analisar. Ele Isso, não vai achar que está julgando, isso, mas vai passar aquele filtro, aquele crivo assim: isso aí, "Isso é certo, isso não é certo, isso é isso aí. bom, isso não é bom, isso é feio, isso é Eu pecado", eu eu já né. ouvi casos, É, Edilene, de familiares falar para a pessoa que está passando aquela dificuldade: "Não, isso aí é frescura, é corpo mole e é. tal". E aí eu Ixi, olho assim: "Caraca, como a pessoa é ignorante, né". é. E aí eu descobri, quando eu falo sobre eu sou a favor de terapia, faço terapia, sou apaixonado Aham. por autoconhecimento, e eu sempre falo para os empresários principalmente: "Cara, se permita ter um Sim. diálogo profissional com uma Uhum. pessoa que está preparada". "Não, Zé, eu não preciso, eu me viro". E Isso. sempre assim: "Não, Zé, mas não tem problema". Eu falei: "Não, não estou dizendo problema, tô falando que no dia a dia nós temos um acúmulo de algumas coisas e muitas vezes fica mal resolvida". E você está falando de empresários que normalmente são bem-sucedidos, estão Isso, bem financeiramente. Então, às vezes, o olhar de que estou bem é a prosperidade, isso é o aí, sucesso. isso aí. Então, Tá tudo tudo bem, bem. aquele holofote na pessoa e Isso. ela se sente mesmo, nossa, tô tudo bem. Mas lá entre ela, assim, gente, eu não tô bem. Tá faltando alguma coisa. Atrás sempre de uma luz, estamos aqui com o holofote, né? Atrás de uma luz muito forte vem uma sombra. Sombra. Então é para essa sombra que a gente tem que olhar com coragem. Sempre, ah, mas eu tô top, tô bem, eu cheguei onde eu queria. Muita luz, certo? E tudo bem, é ótimo, parabéns. Mas se você não olhar para aquilo que você deixou de botar essa sua luz, você colocar essa sua luz, o que ficou na sombra às vezes é a família, às vezes é Tá, sua esposa, isso aí. seu marido, seu filho, né? Quantos empresários perdem filho para o suicídio? Muito. Então, aquele filme O Vendedor de Sonhos,
tá falando Assisti disso. uma semana, faz uma É, semana, de fala novo pela disso, segunda vez. certo? Muito forte. Então é muito forte. Vamos aprender e ter essa noção que não é porque nós somos foco, nós somos top, estamos no topo, é que não temos sombra. Normalmente, atrás de um sucesso absoluto, existe um lixo lá atrás, que um rastro de lixo que ficou porque nós abandonamos o que é essencial da vida, por uma performance, por um sucesso, por aquilo que Isso é fato, é fato, acontece. é fato. Então, muitas vezes, as pessoas que admira aquela pessoa, nossa, a pessoa é muito fera, É. sempre vai ter É, sempre tem uma área que ela sombra. tá Eu gosto muito de falar de luz e sombra, você sempre porque gosta. é a luz e a sombra. Então, tá, eu sou perfeito, eu sou ótimo nessa questão profissional, minha empresa está indo muito bem, mas e daí ela começa a olhar só para a empresa, só dou mais tempo para ela, só olho para ela, só converso sobre isso, só tenho relacionamento com os meus colegas e, né, empreendedores também, mas lá atrás e daí ele para de olhar lá para trás. Então é a hora de voltar. O volte é É isso. isso. Você está aqui, está tudo bem, é ótimo, tá sucesso, tem dinheiro, é prosperidade, só que você com separar, dá uma pausa nisso e volta, volta. Esse volte não é retroceder, é avançar, se você for pensar. Avançar para um sucesso pessoal também. Concordo. Então, não é retroceder, é avançar. Ontem eu tenho um exemplo sobre essa palavra, que é o seu método, volte, né. Eu vivi com a minha esposa ontem. Joia. Nós fomos almoçar com um casal de amigos, lá em Garça, que até vai viajar hoje, que é o Eduardo e a Liz, e os filhos dele. E depois que nós almoçamos, eu falei: "Vamos chupar um sorvete?" Ela falou: "Ah, não quero não, Zé". "Ah, então vamos dar uma volta". E lá em Garça eu tô vendo pra alugar uma sala para escritório, para sair do home office, que tô recém-casado, vai fazer 2 meses dia 21, Uhum. quer dizer, faz uns 40 dias. E aí procurando, eu passei perto do lago, não sei se você conhece Garça. Sim, Conhece. sim. Aí eu passei perto do lago, vi um lugar lá, e aí descendo a rua do lago, parei no lago, no jardim do lago. Vamos descer, Valéria. E quando eu desci do carro, eu comecei a ver ou recordar momentos difíceis da minha vida que eu passei e eu lembro que eu não sabia o que fazer. Lá atrás, tô falando de quase 20 anos. É, 19 anos. E aí eu peguei um livro, eu falando pra Valéria, peguei um livro e sentava lá, lembro até a árvore, até expliquei pra ela. E ficava, como eu não sabia o que fazer, eu começava a ler, agradecer, ler, não era nem espiritualizado ainda. E aí a hora que eu entrei naquele lugar falando isso pra ela, ela começou a falar também situações que aconteceu da Hum, mesma forma. Mas por que eu tô comentando esse exemplo? Porque muitas vezes o voltar não vai ser voltar uma vez só, é uma volta sempre, né? É constante. constante. E você ter essa consciência. A hora que eu vi aquilo, voltou desses 19 anos, momentos de crise que eu passei Hã, e como eu tratei. E como hoje eu trato diferente quando eu passo por uma crise. Porque você já sabe o lugar que você tem que voltar e, sim. e avançar dali. Porque muitas vezes você está num empreendimento, que eu empreendo bastante, faço consultoria, mas gosto de empreender. E todo empreendimento é um risco. E muitas vezes você não tem muitas eu falo por mim, não tem paciência e você avança, muitas vezes sem um plano, sem avança na vontade. E aquilo gera uma consequência, principalmente financeira e emocional. Só que quando você passa a encontrar esse volte, esse lugar do volte, que é um lugar, eu É um sinto. Eu lugar, senti ontem é isso, um lugar. falando sobre esse método seu. Aham. Você sabe para onde voltar. Você volta para lá, é um lugar de paz, é um lugar que te dá muita segurança Isso, e te equilibra. Porque isso. você não é o problema. Esse é um problema para que você que está ouvindo, que eu tenho hoje de entendimento. Sim, Você não é a circunstância que você está vendo. isso. O maior desafio, Edilene, para as pessoas, vou começar falando de mim,
é se identificar com o problema, achar que É. você é o problema, e aquilo S você se desassocia. Se misturar na É, circunstância. exatamente. Isso Não sou a não é legal. circunstância, né, eu estou naquela circunstância Isso, e eu posso sair dessa circunstância a exatamente. qualquer Eu sou momento. maior do que essa circunstância. Isso, Eu isso. fiz um curso há alguns anos atrás do Tim Havec, Os Uhum. Segredos da Sim, Mente sim, sim. Milionária, né. Sim, sim. Aham. E ele falou fez uma expressão, Edilene, o Doug, é um careca, não é o Tim Havec que deu a palestra, foi outro. Tinha umas 3.000 pessoas. Ele falou: "Pega as 2 mãos, fecha os pulsos, o punho. Essa da esquerda é a sua pessoa, o CPF. Aqui é o CNPJ seu. Não adianta você estar com o seu CNPJ lá em cima". Ele fazia assim. Só que seu CPF aqui embaixo. Você tem que ser maior do que o seu CNPJ. Você Perfeito. é a sua maior riqueza. É sobre Aí eu isso. falei: "Caraca". Se você estiver bem aqui, o seu NPJ pode estar lá no chão. Importante que você e aquilo marcou eu, Edilene. Muito bom. Porque o que eu entendi e levo para minha vida, não importa a minha situação, o que importa é se eu estou bem. E tenho vindo caminhando, buscando, até falei sobre o podcast, que eu comecei com o cunho profissional e creio que é uma nova roupagem. Porque os empresários, desejam faturar mais, ter mais lucro, mas muitas vezes não é o que eles precisam. Mm-mm. O que eles precisam fazer é esse volte, É tratar o CPF. tratar o CPF e aceitar que a maior Aham. riqueza não está na empresa. É. Mas fale um pouco para nós, eu estou meio falante hoje, que esse tema é um negócio que eu gosto. Eu Vamos creio eu à creio que em algum conversa. momento eu vou ajudar mais pessoas a aproximar nesse âmbito, né, porque eu falo na vida pessoal da pessoa, da parte espiritual, emocional, etc e tal, mas não sou especialista profissional. Mas fala para nós. Beleza, se formou em psicologia, atuando há 30 anos, em que momento você descobriu esse método? Ou em que momento você foi encaixando as peças falando: "Não, existe aqui eh, semelhanças no resultado que eu aplico", né. O Aham. método nada mais que isso, né. É, Se aplicar um passo a é passo um para passo a chegar passo, isso, como foi isso? né, é um passo a passo, mas com técnicas da psicologia, então não fui eu que criei, Tá, eu criei o Volt, que é o passo a passo, mas dentro de técnicas de ok, psicologia, né, de cognitivo comportamental, psicologia positiva, mindfulness, tudo que tudo gera a você ficar no agora. muito Que o bem, poder está no agora, a força está no agora, as soluções estão no agora, não é lá no futuro ok. e nem no passado. Então, essa tendência que eu tenho sempre de trazer a pessoa para o agora, para levar ela para soluções, é o que é o fundamento do Volt, né, do voltar. Vou voltar. Então, o Volt, sempre tive uma consciência aí, então 30 anos de psicologia, então é muita experiência, muita situação que a gente já viveu. Também como professora universitária, sou escritora, Que sou legal. essas coisa que leva o conhecimento, aprofunda o conhecimento, não é só a prática da Tá, psicologia clínica. Então, o que eu percebi, eu até falei, né, falei com colegas, até com o Gleison já falei assim, é impressionante como eu tenho o que acontece em consultório, eu acho que eu faço uma terapia express, porque a pessoa ela vai para a sessão e ela tem esse insight, que era o Volt, eu não sabia, que tem o insight, eu falo assim, e ela vira. E daí a pessoa vem e fala assim: "Edilene, eu não voltei mais, porque não precisou, eu mudei a minha vida depois daquela nossa conversa". uhum, Então eu falo assim: "Não, acho que eu faço uma terapia express", eu falei de express. Mas a terapia a gente sabe que é um processo, processo. certo? Se a pessoa, ela queria só aquela resposta, aquela decisão, ela precisava enxergar aquilo e partir para um caminho, se se só isso tá bom para ela, tá bom. Mas a terapia ela vem mesmo, dá para aprofundar e dá para melhorar muito mais, viver Tudo, um né. processo, é. Mas às vezes ela foi buscar só uma Eu concordo, resposta, certo? Uma virada ali, concordo. e tá tudo Tá bem. tudo bem. Então eu tinha isso. Daí eu comecei a pensar assim, então eu tenho essa habilidade de levar a pessoa à consciência e a movimentos, saudáveis, né, e que promissores,
rapidamente. E daí que eu fui trazer o método Volt com os passos, eu fui começar a observar o que eu fazia em sessão, né, o que acontecia lá dentro para trazer essa esse resultado para o cliente. Observei e falei assim: "Ah, tem esse passo, é isso, é isso, é isso ali", e a gente A consegue. o volte, cada palavra tem um significado? Sim, sim, É? sim. Você já escreveu livro sobre S isso? Estamos escrevendo. Já tem o livro em é É que a gente está fazendo um treinamento Volt ah, para servidores, para servidores. E agora a gente desenvolveu a terapia do Volt para si, que é o individual. E a gente vai estar palestrando, né. que Amanhã legal, mesmo a gente vai estar fazendo um workshop Volt. E então tem tudo isso aí, tá saindo o livro. que fantástico. É. Então é recente o É método muito recente que a gente traçou, que mas traçou. a Você experiência já de aplicava, fazer já os era clientes voltarem é muito antiga. tá. Eu só coloquei o nome e só tracei o caminho para isso agora, né. Então é Então é recente. sensacional. E dentro das empresas, sobre a sua sobre o seu início, a psicologia, a faculdade, a experiência, quer falar mais alguma coisa? Tá tranquilo? Por aí, Por aí, aham. né. Minha formação, me formei lá em Bauru, e daí eu me casei, vim para cá e aqui eu fiz toda os Então você meus não é 30 marinense, você anos é bauruense. é, Você nasceu em Bauru, São Paulo. São Paulo, Criança vim para Bauru, Bauru vim para cá, para pra Marília. Marília. É. Já E tá aqui eu faz tempo, fiquei, né. firmei profissionalmente, tudo. E aí nasceu o Volt recente, mas você já usava isso, que é a sua terapia que É, os clientes fazem, Express? é, Express, né. Ah, Que ele falou assim: Express. "Edilene, Nossa, eu vim para cá porque você vai direto ao ponto, né". Então, a gente tem essa habilidade que hoje nós chamamos de Volt, né. Trazendo o O Gledson, que tem muita habilidade em estruturação, em projeto e tudo mais, então uniu, uniu as 2 habilidades aí tá. e falou assim: "Vamos escrever sobre isso, né, vamos organizar Ele esse gosta dessas essa". coisas. Eu participei do lançamento do livro dele, foi bem legal. Ele tem uma É, capacidade sensacional. cognitiva, de É. gestão, de visão, ele é muito top, muito. Uhum. Saudade de você, viu, Gledson? Hoje eu vou te ver, né. A última vez que eu vi vocês foi no casamento, né. É, no Não dei muita casamento. atenção lá, Muito mas bom, foi legal ter vocês lá. muito bom. Ô, Edilene, e aí volte, hoje você falou sobre o que você tem feito com esse trabalho que é workshop, é para funcionários públicos? Esse treinamento Treinamento. é para servidores, para Servidores, funcionários. É, legal. para E servidores. como Qualquer faz área de servidores, qualquer área? até policial, de É, segurança, para qualquer área. muito bom. E tem quantidade de Qualquer pessoas na parte do turma? Tu não? não, Não tem, é uma não, palestra de quanto é um tempo? treinamento de um dia Treinamento, inteiro. dia todo? É, Tá. Onde aham. você vai fazer. Seria, vou fazer uma pergunta de um leigo. Seria você fazer como fosse uma terapia em grupo, porém não treinamento? Você já pensou nisso? Parece uma imersão, Isso, isso. uma imersão. É uma imersão, porque a pessoa Isso, consegue praticar isso, ali e vai isso aplicando. mesmo. É isso? Por isso que também, ó, amanhã, né, que vamos fazer o Volt para um grupo também, e é só de 1 hora. Então não vai ser uma palestra, não pode falar que palestra, Não porque não pode. é Não é palestra. palestra, né? É uma mini Uma imersão imersão. express. É, por isso que eu falei, é um Ah, workshop, falei muito para o bom, Gleison, nós muito vamos bom. fazer um workshop, 1 hora vai um ser. Volt workshop, 1 hora para um grupo. E Que ali eles vão fantástico. entender o que que é o Volt e praticar. Como é um workshop, né, a gente pratica ali, como voltar, como Tá, pausar desse movimento todo que nós estamos. A gente está num movimento frenético e automático. tá. Quando a gente viu, a gente já fez, já falou. Então, o Volt é muito essa regulação, sabe? Uma regulação de sair desse modo automático e pausar e pensar antes de reagir. Certo? Que não quando a gente reage na raiva, reage na euforia, na motivação até, a gente acaba fazendo muitas coisas que não dá para voltar atrás depois, É né. porque, querendo ou não, você Então, pausar
pensar sobre a resposta que eu vou dar e e daí eu vou responder. Então, o volte é é o espaço entre o estímulo e a resposta. Então a pessoa o comportamento da pessoa é muito assim, teve uma situação, um estímulo, e ela reage àquele estímulo. Sempre tem um espaço ali. Tem pessoas impulsivas que elas não têm esse espaço. Não tem esse espaço para reagir. É papuf. Aconteceu, falou. Deu, levou, né? É aquela muito impulsivo. Nós estamos muito impulsivos, porque a vida está muito rápida, Tá. muita informação. Eu tenho que dar respostas, reagir a tudo isso de uma forma eficiente ainda. Então, a gente vai, mesmo que erre, vamos fazer, vamos responder, não dá tempo. Então, o Volt ele está nesse lugar entre situação, estímulo e a resposta, a reação. Então, é esse tempinho que a gente vai aprender a contar até 10, Pra pensar chegar. o que eu devo fazer, o que eu devo falar e se eu devo falar, se eu devo reagir ou se eu devo ficar na minha, né? A gente aprendeu que o silêncio é mais inteligente do que E palavras, é uma né? resposta, né? É uma É uma resposta. resposta. Pô, que fantástico, eu preciso É disso esse aí. espaço. Eu quero É. depois conversar com Aprender a pessoa a ter esse espaço entre estímulo e resposta. É inteligência isso. ô Edilene, e assim, uma pergunta, que eu sou consultor há mais de 10 anos e nessa área eu sempre senti a necessidade de responder para o empresário. Sei que na parte profissional ele está pagando, tá, beleza, mas vamos imaginar no geral. Quando alguém faz ou uma pergunta, ou tem uma provocação, ou tem que seja, uma comunicação para o outro, no Tá. caso é eu. Uhum. Alguém falando comigo ao ponto que eu tenho que responder algo. Eu sou obrigado a responder? Como você falou, o silêncio já é uma resposta. Por que eu tô te falando? Você tá falando isso aí, eu fico imaginando o seguinte: quantas coisas vêm de demanda para mim, principalmente no âmbito profissional, que é o que eu mais, talvez, minha maior intensidade. Mas vamos colocar nos relacionamentos, né? Quanta coisa eu respondi porque eu precisava, como fosse uma necessidade. Mas só que hoje, depois que eu casei, eu percebo, até conversei bastante com a Valéria sobre isso, ontem à noite, até mediante um conselho do Gletos, uma situação que eu vivi com ela. Temos vivido várias situações, está sendo bem legal. Mas não, o ser humano não é obrigado, né? Não. Não é obrigado, né? Mas sente uma necessidade, aí eu tenho que Tem que responder, responder. porque é performance. Hum, Entendeu? Eu então, tenho que responder. O que que ele aham. vai O que que ele vai pensar se eu não achar tiver disso? resposta? Eu invento uma resposta de onde for, mas eu dou a resposta, dou o resultado, né? Às vezes um resultado que a pessoa quer, às vezes custa o meu sangue, Hum, custa a minha vida, custa, mas eu tinha combinado com a minha esposa para sair, mas eu vou lá, eu vou fazer isso. Então a gente tira a prioridade do que é essencial para a gente tira da nossa vida para dar, tira do nosso CPF para pôr no CNPJ. entendi. Não é? Não é legal. Daí o CNPJ fica forte mesmo, E- só que lá ficou a nossa vida pessoal ficou frágil, ficou o ego. Então o ego frágil, ele precisa da validação externa, certo? Porque eu mesmo não me valido, então eu preciso da validação externa. Então a autoestima é um grande suporte, a autoestima é a solução para todos os males, porque se eu me amar, me respeitar, me valorizar, me conhecer, eu consigo resultados de dentro para fora, Faça porque sentido pra mim, né? faz sentido Não para pro mim. outro, né? Então, se a pessoa me provoca, se a pessoa quer uma resposta, é sobre a pessoa, não é sobre mim. Certo? Então eu posso dar resposta se eu puder ajudar ali, se não for me prejudicar, certo? Agora falar que, eu vou dar essa resposta para essa pessoa a qualquer custo, me atropelando minha própria vida, isso não é inteligente. A gente tem que ter uma inteligência social, que é saber equilibrar. Um relacionamento tem que ter equilíbrio de dar e receber. Tá. Num relacionamento profissional, nós temos que ter esse equilíbrio também.
certo? Eu dou resultado, mas ele paga para isso, certo? O que nós vemos muito hoje em dia é tomadores. Vai, toma de você, rouba de você ali, Nossa, né? Muita informação, muito resultado. Às vezes eles querem resposta e não vão nem pagar para isso. isso Mas tirou acontece. a tua paz, Concordo. tirou a tua paz, tirou seu tempo de qualidade com a sua família, Consumiu sua energia. tirou, consumiu sua energia Nossa, e cadê a parte de lá? Então, isso em lei sistêmica que a gente observa, que é a lei do equilíbrio entre dar e receber. Um bom relacionamento tem a troca. Relacionamento é troca. Então, você dá, você tem que receber. Se deu aqui, fica esperando a pessoa dar em troca. Equilibrar isso aqui. Se não você dá, daqui a pouco ela pede mais alguma coisa, você dá de novo, porque você se sente o máximo, um super-herói, né, aqui dando 1000 respostas, respostas inteligentes, serviço, resultado, daí você vai crescendo, olha como você cresce quando você vai dando. Você fica aqui no topo, a pessoa fica ali, só tomando, só recebendo. Isso aqui é equilíbrio? que fantástico. E mesmo, Desequilibrou. mesmo que for eu dar no âmbito profissional Uhum. e eu receber dinheiro, isso é equilíbrio? Posso caracterizar como equilíbrio? Como fosse um Sim, se benefício. você receber. Eu recebi, quer dizer, Sim, ele tá me dando. é Tá, equilíbrio. equilíbrio? É dar, E receber. o equilíbrio é dar e receber, Tá bom. proporcionalmente, Independente certo? se é o As tempo, se é É, dinheiro, tem que dar, tem que isso. corresponder, Tem que ter sacrifício de alguma parte, troca. entendi. Se não tiver troca, uma vez eu fiz uma publicação sobre isso, sobre o equilíbrio de dar e receber. E daí a pessoa comentando ali falou assim: "Ai, eu me dou, eu faço as coisas para a pessoa, mas eu não fico esperando nada em troca". Daí eu falei: "Oi?" Mas como é isso? Isso eu falei: "Isso não é troca, isso não é Isso relacionamento, não é. isso é caridade". É diferente você fazer caridade e você se relacionar com a pessoa. Para eu me relacionar com você, vai ter que ter troca, no Hum, mínimo de educação, né. Troca de conversar, a gente está conversando aqui, está tendo troca. Certo? A gente começar só a entregar, entregar, entregar e não ter uma entrega da outra pessoa também, vai desequilibrar, vai quebrar a relação. ou é uma caridade. Quebra Aí eu tenho que entender, isso. estou fazendo caridade. Agora é caridade? Tá. Então você não espera nada em troca. Ah, então por isso que muitas pessoas se frustram, porque faz imaginando que a pessoa vai fazer de volta. E aí a hora Boa, que boa. não, A hora que quebra o sistema, não, quebra o equilíbrio. Quem faz pensando sem saber que é caridade, né, às vezes a pessoa está recebendo achando que é caridade. "Nossa, como o Zé é bonzinho, ele está fazendo isso para mim, ó, o cara tem um coração enorme". Então, coloca a pessoa, né, seduz você para você fazer mais por ela ainda, mas são pessoas tomadoras. nossa, isso aqui eu nunca tinha analisado desse É, ângulo. Agora uma per tomadoras. Agora, se você está fazendo por caridade, ok. agora, Agora, isso que eu queria falar. se você está esperando algo em troca, você deixa claro isso para a pessoa: "Ó, eu vou fazer isso para você, você pode fazer isso para mim, certo?". Perfeito, perfeito, Daí fica ok. perfeito. Edilene, mas você falou um ponto que me chamou a atenção, que eu tive algumas experiências sobre caridade. Até na caridade, se você fizer caridade apenas para uma pessoa e ela não se moveu, não tem uma resposta, se torna burrice, porque tem Isso, pessoas que é ingrata, não merece. isso. E aí você fala, por que eu tô falando, porque assim, eu vivi isso, várias situações. Por que a pessoa tá naquela situação? Rapaz, fulano ajudou, Beltrano ajudou. E hoje eu tenho um entendimento diferente. Porque muitas vezes o Paulo Vieira fala assim, cada um tem o que tolera, né? Antes ele falava, cada um tem o que merece. Acho que deu algum problema para ele. Uhum. Agora ele fala, cada um tem o que tolera. E eu olho Isso no mesmo. contexto de pessoas, no Sim. ambiente de caridade, que é onde eu vim, que eu não sei se você sabe, eu sou missionário desde 2021. Ah, Fui fazer missões, fiquei mais um mês, 13 meses numa cidade chamada Ubirajara. E gostei muito, só que eu confundi isso que você acabou de falar. Fazer a caridade com entrar no âmbito profissional e ficar servindo empresários que muitas vezes isso. não me reconheceu. Ou talvez E daí não. você vê, pode ter acontecido também
uma mistura de papéis. É, O seu eu missionário, o tá. seu eu empreendedor, o seu eu profissional, o seu eu família, o seu eu entendeu? E Então nós temos várias muito identidades, bom. E certo? tudo por quê? Por falta de autoestima, Isso, do amor próprio, autoconhecimento. autoconhecimento, au é. E a gente vai fazendo, vai Vai fazendo. fazendo. Nossa, eu tô abençoando É aquela isso aí, pessoa, é isso né. aí. O cristão tem muito isso e a gente tem prazer mesmo em abençoar, né, em se dar, em se doar. Então, mas tudo deve ser em equilíbrio, tudo Tudo, né, deve. tudo em equilíbrio, né. É, Nossa, que podcast interessante. é, Não sei tudo se é o em equi momento que eu tô vivendo de vida, uhum. né. E quantos estão vivendo esse momento de vida? É um despertar. É, Uau, como eu cara, é estava libertador. vivendo. Não, É libertador. libertador. Palavra se pra mim seria essa. É. E Edilene, volte, entendi os planos, você tem interesse caminhando para livro, treinamento, né. Uhum. Sim. O de 1 hora também se torna um treinamento? É uma imersãozinha aí, né. Imersão, É uma imersãozinha, mas é um workshop. Eu workshop, entendo isso. tá É. bom. É. E aí você pretende Tem palestra também, né, tem mas também, quando né. a pessoa como a gente faz uma forma o Gleison está comigo, né, nesse workshop, no treinamento também, a gente trabalha junto. É um projeto nosso. Mas como a gente tem vários momentos do workshop ou do treinamento que a pessoa, ela entra em contato com ela mesma, ela aprende a Ah, voltar, então é um workshop, porque a pessoa trabalha dentro ali, não é passivo, fica ali ouvindo a palestra. não é uma Ela algo realmente teórico, é algo que você vai eu aplicar. gosto muito, sempre tive isso nas minhas palestras, quando eu, me exponho de alguma forma, eu gosto de trazer alguma não só reflexão, mas alguma prática já, ela Você vai sentir aplicar. ela já Fantástico, aplicar alguma isso coisa é fantástico. nela mesma para sair diferente ali, né, provocar uma mudança. Não Tem gente que já fica feliz só com isso, né, mas dá para não tem aprofundar, dá fim, para né. melhorar, dá para E entrar num processo de aprender a voltar isso que eu ia te frequentemente. falar, o Volt, esse método que você criou, ele precisa ser aplicado, não vou falar só diariamente, mas tem que ser um estilo de vida, né. É estilo de vida, é uma Estilo de vida, filosofia. filosofia, Se a muito gente for bom. ver, é uma filosofia de vida. E assim, eu fico imaginando assim, o Volt ele vai dar é como fosse vou te fazer uma interpretação que eu sou de sistema, eu tenho essa facilidade. É como fosse você programar de onde que eu quero sair, tô saindo de Marília, quero ir para São Paulo. Então eu coloquei o destino. Aham. Só que no meio do caminho eu errei o caminho. E o GPS faz o quê? Recalcula a rota. Recalculando. Você já pensou transformar isso num software? Por quê? Por exemplo, vou começar o dia hoje. Programei meu objetivo. Tô conjecturando, tá? E em algum momento, opa, eu perdi o controle aqui de a pessoa olhar num software, e falar, calma aí, porque eu sei que até tomar a consciência de ser automático, eu tenho que praticar. Mas você já pensou transformar isso num software ao ponto da pessoa, tô atingindo os Exato, objetivos? já pensamos nesse É, software. A gente tem já um livro também, mas o livro digital chama Botão de Emergência. você já tem um livro, É, lançou? é. Tem um para os servidores, não é lança, é porque é o livro digital, né, Mas você não vai fazer físico? vamos fazer, mas é Então como que tá. eu te falei, está bem no Ah, início o da Gleison comentou. estruturação, Não, né, sim. estamos estruturando o Volt aí, já tem esse livro digital, o botão de emergência e o software é algo que a gente está pensando sim. Pode fazer isso aí, muito Pensando importante. por quê? Muito Porque importante. a vida é muito inconsciente, a gente vive Isso, inconsciente, no automático. sim. Então, talvez quando você vai pensar em lembrar de voltar, já era, Isso, já foi. isso. Então, o software é bem interessante. É, porque hoje com o conceito da IA, por exemplo, você programa a IA. Imagina se você programar a sua IA do método Volt, tendo o seu parecer. No contexto assim, eu tô numa situação, como eu resolvo tal, tal, e ela volta, não, faça isso. Sim, sim, Porque no sim. fundo eu sinto isso, a IA tem ajudado muito nós profissionalmente. Ela não vai substituir quem agregar ela para o seu Sim. trabalho. Ela Uhum. vai substituir aquele que está fazendo algo e ignorando a IA. A IA é.
A IA, ela é sensacional para Exato. nossa vida, Sim, que a nossa vida mudou, né, para melhor. Mas quem não souber usar a IA vai se perder. sim. E o que que a gente precisa fazer? Voltar. Voltar. Quer dizer que eu vou voltar, sair da IA e não vou voltar nunca mais para IA? Não, Perfeito. mas a gente saber ir para IA e voltar, porque aquilo lá é uma dopamina que vem na nossa vida, Nossa, lá a é gente não consegue desligar, a gente não, tá pesquisando, é muito não bom. tem fim. Dá uma sensação boa, Sim. né, de: "Nossa, quanto tempo eu perdia e agora tá muito rápido", então a gente fica, praticamente vira um vício, é Com rápido. certeza. Então a gente ter essa consciência: Dependência. "Meu, se ou eu desligo isso aqui É agora isso aí. e volto para minha vida, volta para o meu eu, para o meu agora, porque agora é isso aqui". Normalmente eu tô na IA pensando num projeto para o futuro. Isso, A gente sempre isso aí. fica lá E ela dá sugestão: "Olha, quer que 1000%. faça isso? Isso. Quer que faça Olha isso?" como ela aprende a gente. E se eu quiser eu faço isso, isso, Eu isso. faço. Nossa, a É gente isso fica aí, ali é isso aí, horas, é isso aí. certo? E horas fica a nosso projeto pessoal, nossa vida pessoal, social, fica lá. Então é muito comum hoje em dia, a hora que vai procurar a minha ajuda, já perdeu o casamento, já perdeu o filho para droga, para celular, para quarto fechado, já perdeu o essencial. Então, esse volte é para continuar vivendo, é voltar para continuar a viver, e não viver lá para a gente sobreviver lá para a gente conseguir isso. Então, é a prioridade, né? O mundo capitalista, essa ideologia do capitalismo e do jeito que estamos vivendo é da alta Alta performance, performance, né. de resultados, de metas e tudo mais, levou a gente, tá engolindo. Nossa, Então a gente tem que sair dessa boca de lobo, meu Deus. sair, voltar a respirar, equilibrar, daí a gente volta com equilíbrio. Volte sempre. Também é um jargão que a gente está usando. Volte Volte sempre. sempre. Pode ser um slogan, É né. um slogan. Volte sempre. Volte É, sempre. legal. Tá parecendo quando você entra num Volte. comércio, É, tá lá, o volte volte sempre. sempre. Obrigada a preferência. Preferência, volte sempre. Obrigada a preferência, acho que pode usar também, porque, ó, Preferência, porque de preferência o quê? Você. o que você nossa. Qual que é a sua Isso aí não preferência? tem fim, viu, Não, Edilene. Isso é, que você é tá muito propondo a fazer longe, junto com o Gledson, eu né? fico imaginando, assim, quantas esferas, né, você for do funcionário público, mas você pega, por exemplo, pessoas no âmbito, empresarial, aí eu fico imaginando também, como é uma área que eu atuo bastante, igrejas, né, Sim. não sei, como as pessoas estão em necessidade de Então conhecimento. a gente já está estruturando, volte para casais, volte Isso, para pais, olha aí. volte para adolescentes, para jovens, Nossa, eles legal. aprenderem a voltar. Então é muito Então você vai amplo personalizar para cada público. isso. Vai ficar uma gigante isso É, aí, muito legal. muito bom, E né. como tem sido para você, após viver 30 anos, 3 décadas? Porque querendo ou não, para você, eu fico imaginando assim, hoje você tá na sua, vou usar uma expressão que eu gosto de usar, que é, quando a pessoa domina muito, ela entra numa zona de conforto, que é o paciente chegar, o cliente chegar, igual eu, consultor. Hoje o Aham. problema chega, não preciso me preparar para, É, pode falar, ah, eu tenho isso e tal. Você estando até então, vou colocar essa palavra, talvez não é para você, mas é o que eu vejo. Uma zona de conforto de estar já estar preparada, mas estar segura. A sim, zona de sim, segurança ali, sim. que o problema que vir você vai resolver. E agora enfrentar ou talvez se propor a se desafiar em algo novo. Que querendo ou não, se mesmo você sendo palestrante, você está replicando eu sou consultor de criação de canais de venda. E vou falar o que você está fazendo. Você está saindo do eu autônomo para criar um produto. Não só digital, mas o produto físico, um produto que vai envolver treinamento, workshop, imersão. Como está sendo para você, depois de 3 décadas fazendo algo de forma natural, poder se propor? Sei que o Gletos está te ajudando e tem contribuído. Aham, Como aham. está sendo para você? Você está se sentindo, não encorajada, mas você está se sentindo incomodado no contexto assim, algo novo mesmo? Ou Uhum. não? É, é interessante essa pergunta, porque como que eu tô me sentindo, né? Porque a gente está estabelecido. Tá.
tá aqui, não preciso mexer mais. Estabelecida a palavra, É, perfeito. acho que você pega e fala assim: "Ah, já estou no Tô conforto, né, já estou normatizado na ali. zona conforto". É. A gente vem para um podcast, vou falar ao vivo na televisão e não preciso me preparar. Não, Então é muito natural. bom esse momento, né, Sim, da experiência toda que a gente tem. Mas o Volt é fruto dessa experiência, 30 ok. anos, e é maior, atinge muito mais do que meus atendimentos individuais. Muito mais. Então é muito, muito mais. E hoje nessa era, né, da tecnologia, eu tenho muitos clientes no exterior. Então, como é bom atingir, né, fora do Brasil, Fantástico. poder ajudar ali. Então, eu quero ampliar mesmo. Também é para fazer o bem, não estou pensando, acho que o dinheiro vem até, né, o resultado financeiro disso é o de É a menos, consequência. porque a gente já tem a estabilidade, não quero mais, não tenho aquele anseio de ser milionária, sabe? Mas eu tenho um anseio de ajudar pessoas, Muito eu bom. tenho esse anseio. Então, o Volt eu vejo potencial grande, grande e necessário Sim, um para cumprimento do propósito seu nossa e do para nossa Gledson. sociedade atual, Muito bom, que é eu a vejo sociedade do desempenho. do desempenho. Do desempenho. Desempenho é ótimo, é bom, nada contra o E desempenho, sabe o que é mas o legal? excesso, a luz, o E holofote nisso, sem pensar no que a gente e deixa. sabe o que é legal? Eu vou falar eu como consultor de empresas, que é algo que eu quero parar, porque eu tô focando nos meus negócios agora, da parte de tecnologia. Mas sabe o que é legal? Eu fico imaginando o seguinte, uma coisa é eu aplicar o Volt como estilo de vida para mim, mas outra coisa é eu pegar o Volt, me tornar não vou falar especialista, mas se tornar um usuário avançado e para os meus negócios que envolve fornecedores, envolve parceiros, e eu começar a ter uma pessoa que viva o que eu vivo no contexto assim. Muitas vezes o capitalismo faz o seguinte: você entrega o que eu preciso, mesmo que você sangre. Eu fico imaginando as pessoas também, eu estou falando porque eu estou sentindo isso, Sim, da pessoa se tornar um usuário avançado do método Volt e começar a ajudar pessoas sim, a voltar. sim, sim, Porque no fundo é isso, tudo que é bom tem que ser replicado, né? é replicado. Tem que ser Ter replicado. vários volteiros por aí, Voltei né? porque Porque isso sim, amplia, amplia e muito. transformar isso, Edilene, se você não pensou, pode pôr no radar. É. Transformar isso, você também replicar novos, talvez não sei se é a palavra instrutores, mas novas pessoas para replicar isso, como O, fosse o método. o Gladson que falava isso para mim assim, Edilene, a gente precisa de várias Edilenes, Isso, várias você é grande, mas é muito pouco. isso aí. Então, sim, é o caminho aí, tá caminhando para isso, Sim, para a gente porque produzir vários, porque aí você vai multiplicar, uhum, não só multiplicar e muito. muito, e assim, pode acontecer de você se identificar como você já é professora universitária, escritora, tem facilidade de artigo, tudo. Entender que, no fundo, você precisa desenvolver pessoas que possam levar isso mais longe. E é Sim, tão legal isso, porque foi o que Jesus fez na Terra. foi. Pegou 12 discípulos improváveis, nos 33 anos, que no caso foi 3 anos e meio, aplicou o método, que é mostrando o reino, como viver no reino, o que cumprir dentro do reino, que é levar o amor. Passaram-se 2000 anos, eu estava vendo uma matéria ontem de ontem, um artigo não, um documentário sobre uma editora em São Paulo, falando que o maior livro que mais vendável no mundo é a Bíblia. É a Bíblia disparadamente. Aí eu fico imaginando, tudo por causa de um propósito. Então você entender que pode acontecer que você vai E você vê o formar uma comunidade caso dos discípulos, todas pessoas imperfeitas, perfeita. cada um com a sua imperfeição, e diante dessa imperfeição eles trouxeram vida para as pessoas. Isso deve ser muito Então é louco. sensacional, Eu né. quero passar por esse processo seu do Volt. Aham. Eu quero ver como que dá. Até para nós fazer um treinamento em Garça, montar, porque eu tenho um grupo de pessoas que caminha comigo, ou que eu caminho com eles, né? Fazer um treinamento Um lá. treinamento, eu tenho já o espaço, ver É quanto um custaria, uhum, porque eu acredito assim, por isso que eu tô falando, o podcast está mudando. sim, Mas está mudando o quê? Eu já sei onde eu quero chegar.
profissionalmente. Eu sei o que eu quero cumprir com a minha família, que ficou muito claro, que é meu maior projeto. Mas eu sei que eu preciso estar com uma mentalidade diferente, um comportamento diferente. Sempre. E o Volt pode ser, de fato, uma ferramenta poderosa para me encurtar essa chegada no meu objetivo, mas sem perder Isso, nada, né? abreviar esse tempo Sem aí. perder nada, sem Uhum, perder nada. Não adianta nós conquistar um objetivo e no meio do caminho deixar a família, deixar uhum. saúde, deixar amigos, deixar filhos, né? Eu, para mim, é igual o Gladys falou, poderia ficar 6 horas aqui, mas como a missão do podcast é 60 minutos para não cansar a pessoa. E a gente precisa voltar, né? Isso, exatamente. A conversa tá boa, mas a gente precisa Sim, sim, voltar, aprender a voltar, né? exato. Eu queria agradecer, assim, para mim foi extraordinário. Ah, Tá que sendo bom. extraordinário. As pessoas que têm vindo para esse novo formato, para esse novo momento do Zé, e agradecer você, o Gladson, falar para você que eu vejo um futuro próspero, muito mais próspero do que você imagina, porque você decidiu, junto com o Gladson, servir pessoas, né? É. Só que existe servir pessoas por 30 anos no modelo de negócio, que é um a um. Mas tem servir pessoas usando ferramentas, não Sim, só em grupos lá de imersão, treinamento, mas principalmente um livro, um aplicativo. Então, creio que agora vai abrir as frentes para você alcançar mais pessoas. E a internet faz isso. sim, Vejo você falando muito, criando muito conteúdo. sim. Se prepare para você criar conteúdo. Uhum. Vejo você falando com bastante pessoas, pessoas que estão na profissão de psicologia, na profissão de psicanálise, ou talvez uma pessoa que queira aplicar algo diferente. Isso aí se transformando numa profissão. Um método desse pode fazer a pessoa ter uma profissão, a partir do momento que ela buscar um mínimo viável ali, né? É, Porque uhum. eu creio que vai dar Que muita dignidade para as maravilha. pessoas, Amém, eu de recebo a pessoa essa. aplicar. Aham. É um É método isso que a aí. Eu pessoa vai aplico o aplicar método Volt. isso Uhum. e aí ela vai conseguir cobrar por isso como uma profissão. Então tá tudo bem. Então você vai ajudar muitas pessoas Uhum. a ter ali uma nova renda. Você vai ajudar as pessoas a voltar, mas você vai perceber que isso é um grande negócio. E acredito que ficar Ali, é, milionário não é o problema. O problema é é ficar milionário sem um propósito, isso, sem, isso. não, por Perfeito, qualquer coisa. Então, eu perfeito. creio sim que quem atinge muitas pessoas se torna sim milionário de Uhum. várias coisas. E uma delas é o dinheiro, né? E é um milionário em outro nível, né? Exatamente. Queria te agradecer mesmo. Muito bom ter você aqui. Desejar que esse ano vai ser extraordinário. 2026 vai ser Amém, o melhor amém, ano da sua vida até então. amém. Agradeço muito, né, essa possibilidade de estar aqui, esse momento, essa hora gostosa de conversa profunda, né, e que gera vida para tanta Coisa boa. gente, gera esperança, uma motivação para sermos sempre melhores, né, e ter esse espaço aqui, você conceder essa cadeira aqui, para mim é uma uma alegria, tá Muito bom? bom. Um Eu que favor, né, agradeço. aham. Que Deus abençoe seu propósito Amém. aqui, certo? Esse novo momento, esse novo nível Amém. que você está como pessoa e como profissional, Deus esteja né, te direcionando e você lembre de voltar sempre para Sempre. se tornar sempre maior e melhor. Amém. Amém. Gratidão. Abraço a todos. Mais um podcast. Hoje com um tema muito especial que você possa desfrutar desse conteúdo. Uma pergunta: como faz para as pessoas que tiverem interesse em conhecer o seu trabalho como psicóloga, conhecer um método para você aplicar ou ter acesso ao livro? Sim, Como que sim. Temos o IGM, né? IGM que você pode seguir lá no Instagram. E temos também o número do celular, pode para contato, pode que passar? você pode. Eu posso pôr lá na descrição para facilitar, quando finalizar o podcast, eu Aham, coloco na descrição, isso. Daí você verifica lá, pode entrar em contato diretamente, né, nos nossos contatos, o celular, é até o Gledson que vai estar cuidando dessa cuidando dessa parte. parte de contato, e visita lá o IGM, porque o IGM também é novo, Tá.
porém estamos fazendo o nosso conteúdo todo voltado para o Volt. Então é um Lá tá sendo. IGM, é Ontem eu fui é a casa adicionar do a Volt, casa o do Volt, IGM, vai que é ser Instituto Gestão Mental. isso que eu ia te falar. O IGM é a sigla lá da É o instituto que contém o Volt. isso. Só que quando eu fui te marcar, eu tive dificuldade, porque eu coloquei IGM e não veio. Ah, tá. Então, é Instituto de Gestão Gestão mental. Mental. Então tem que Isso. colocar inteira a coisa. É, preciso ver Eu lá como é que tá percebi isso, tá. isso. Foi difícil. É, porque Tá. aí eu fiquei quando eu E coloquei a IGM figurinha ainda tá do Volt. isso É, aí. tá do Volt, então a gente Isso. tá vendo Vamos isso. facilitar isso para até para o público achar mais fácil. Isso, Mas foi muito legal, muito bom, né. isso, que conversa boa.